E aí, vamos continuar a ler a Bíblia Católica? Hoje a gente entra no livro de Tobias. A unidade 1 desse livro é Aprovações de Tobias e Sara. Piedade de Tobias em sua pátria, capítulo 1. Tobias, da tribo e da cidade de Neftali, que é na parte superior da Galileia, acima de Naasson, por detrás do caminho, guia para o ocidente, tendo à esquerda da cidade de Cefete. Tendo sido levado cativo em tempo de Salmanasar, rei dos assírios, e todavia no seu cativeiro, não abandonou o caminho da verdade. De sorte, de tudo quanto podia, distribuía todos os dias pelos seus irmãos, e estavam cativos com ele, que eram da sua linhagem. Sendo que ele era o mais moço, todos os da tribo de Neftali não obravam, contudo, alguma ação pueril. Enfim, quando todos iam adorar os bezerros de ouro que Jeroboão, rei de Israel, tinha feito, ele só fugia da companhia de todos, ia a Jerusalém, ao templo do Senhor, e adorava ao Senhor Deus de Israel, oferecendo fielmente todas as suas primícias e o dízimo dos seus bens, de sorte que cada 3 anos distribuía aos prosélitos e aos estrangeiros toda a dizimação. Estas coisas e outras semelhantes, conformemente com a lei de Deus, observava o menino. Porém, depois que chegou à idade varonil, casou-se com Ana, mulher da sua tribo, e teve um filho, a quem pôs o seu nome, ao qual ensinou desde a infância a temer a Deus e a abster-se de todo pecado. No cativeiro. Portanto, quando ele foi levado cativo com sua mulher e filho, e toda a tribo da cidade de Nínive, ainda que todos comessem das viandas dos gentios, ele conservou sua alma e não se manchou nunca com as suas comidas. Porque ele, de todo coração, se lembrou do Senhor Deus e lhe concedeu graça diante do rei de Salmanasar, o qual lhe deu a faculdade de ir onde quisesse, tendo liberdade para fazer tudo o que queria. Ia, pois, com todos os que estavam cativos e dava-lhes saudáveis conselhos. Mas como tivesse ido a Ragué, cidade de Medos, levasse talentos de prata àqueles que tinha sido presenteado pelo rei, e vendo necessidade entre grande número da sua nação a Gabelo, que era da tribo, lhe deu a sobredita quantia de prata debaixo de um escrito de sua própria mão, perseguido por Senaqueribe. Mas muito tempo depois, morto o rei Salmanasar, reinando em Senaqueribe seu filho em seu lugar e tendo ódio aos filhos de Israel em sua presença, Tobias todos os dias ia visitar todos a sua parentela e consolava-os para cada um, distribuía os seus bens, segundo os seus posses, alimentava os famintos e vestia os nus, cuidadoso dava sepultura aos falecidos e aos que tinham sido mortos. Finalmente, quando se tinha retirado o rei Senaqueribe, fugindo da Judéia à praga com que Deus castigara pelas suas blasfêmias, e irado mandasse matar muitos dos seus filhos de Israel, Tobias sepultava os seus cadáveres. Mas quando isso noticiou o rei, mandou que o matassem e tirou de todos os seus bens. Tobias, despojado de tudo, fugindo com seu filho e com a sua mulher, se escondeu, porque muitos lhe queriam bem. Mas daí a 45 dias assassinaram o rei e seus próprios filhos, e Tobias voltou para sua casa, e toda a sua fazenda lhe foi restituída. Cegueira de Tobias, capítulo 2. Tobias, da tribo e da cidade de Neftali, que é a parte superior da Galileia, acima de Naasson, por detrás do caminho que guia para o ocidente, tendo à esquerda a cidade de Cefete, tendo sido levado cativo em tempo de Salmanasar, rei dos assírios, e todavia no seu cativeiro, não abandonou o caminho da verdade, de sorte que tudo quanto podia ter distribuía todos os dias pelos seus irmãos que estavam cativos com ele, que eram da sua linhagem. Sendo que ele era o mais moço de todos da tribo de Neftali, não obrava contudo ação alguma pueril. Peraí, eu errei, gente. Eu comecei a ler de novo. Me perdoem. Eu não vou voltar. A gente começou a ler, o primeiro era o capítulo 2, a cegueira de Tobias. Depois disso, porém, como se fosse chegado um dia de festa do Senhor, e se fizesse um grande banquete em casa de Tobias, disse ao seu filho: vai e traz aqui alguns da nossa tribo que tementes a Deus para comerem conosco. E tendo ido na volta noticia ao pai que um dos filhos de Israel jazia degolado na rua. E logo, levantando-se do seu assento e deixando o jantar em jejum, chegou ao ré do cadáver. Tomando-o, levou secretamente para sua casa, a fim de o pôr do sol sepultasse o bom recato. Tendo escondido o cadáver, comeu o pão com lágrimas e temor, recordando-se que o Senhor dissera pelo profeta Amós: os vossos dias de festa converter-se-ão em lamentação e pranto. Depois que foi o sol posto, saiu e sepultou-o. Mas todos os seus próximos arguíram, dizendo: já por esse motivo mandaram matar, e com custo escapaste da sentença de morte, e novamente tu sepultas os mortos?
Mas Tobias, temendo mais a Deus que ao rei, levava os corpos dos que tinham sido mortos e escondia-os em sua casa e os sepultava no meio da noite. Sucedeu um dia que, cansado de enterrar mortos vindo para sua casa e deitando-se ao pé de uma parede, adormecendo, quando ele dormia, ele caiu um ninho de andorinhas, um pouco de esterco quente sobre os seus olhos e ele ficou cego. Permitiu, pois, Deus que lhe acontecesse essa prova, para que sua paciência assim servisse de exemplo aos vindouros como do santo Jó. Porque, tendo sempre temido a Deus, desde a sua infância e guardando seus mandamentos, não se entristeceu contra Deus por lhe ter acontecido o trabalho da cegueira, mas permaneceu no temor de Deus, dando graças a Deus todos os dias da sua vida. Porquanto, bem como os seus insultavam ao bem-aventurado Jó, assim os parentes e cognatos de Tobias escarneciam seu modo de vida, dizendo: Onde está a tua esperança pela qual tu fazias esmolas e sepultava os mortos? Mas Tobias os repreendia, dizendo: Não faleis assim, porque nós somos filhos dos santos e esperamos aquela vida de Deus que há de dar a ele nunca mais. Deus há de dar aos que dele nunca mudam sua fé. E Ana, sua mulher, ia todos os dias pôr-se ao tiar do trabalho de suas mãos e trazia o que podiam ganhar para viver. Sucedeu, pois que, tendo recebido o cabrito, trouxe de volta para casa, e o seu marido, tendo ouvido-o dar balidos, disse: Você não seja furtado, restitui-o a seus donos, porque a nós não é lícito comer nem tocar coisa alguma furtada. A isso lhe respondeu uma mulher com ira: Bem se vê como as tuas esperanças são vãs, e agora se fizeram ver as tuas esmolas, e com estas e outras semelhantes a palavras o insultava. Oração de Tobias e Sara, capítulo 3. Então, Tobias deu um suspiro e começou a orar com lágrimas, dizendo: Tu és justo, Senhor, e todos os juízos são justos. Todos os teus caminhos são de misericórdia, verdade e justiça. Agora, pois, Senhor, lembra-te de mim e não tomes vingança dos meus pecados e nem te lembres dos meus delitos e nem dos meus pais. Porque não obedecemos aos teus preceitos, por isso fomos entregues à pirataria e ao cativeiro e à morte, para servirmos de fábula, de escárnio para todas as nações entre as quais nos espalhaste. Agora, Senhor, os teus juízos são grandes, porque não obramos segundo os teus preceitos e nem andamos sinceramente na tua presença. Agora, Senhor, trata-me segundo a tua vontade e manda que a minha alma seja percebida e recebida em paz, porque mais conveniente é morrer do que viver. Nesse mesmo dia, aconteceu que Sara, filha de Raquel, estando com Ragés na cidade dos Medos, ouvisse da mesma ser ultrajada por uma das criadas de seu pai, porque ela tinha sido casada com 7 maridos, e um demônio chamado Asmodeu que os tinha morto, quando eles se chegavam para ela. Como Sara, pois, repreendesse a moça por sua falta, ela lhe respondeu, dizendo: Não vejamos nós jamais de ti filho nem filha sobre a terra, matadora de teus maridos. Acaso queres tu também matar-me a mim, assim como mataste já a 7? A esta palavra subiu Sara ao quarto bem mais alto da sua casa. E 3 dias e 3 noites nem comeu nem bebeu, mas perseverando em oração, pedia a Deus com lágrimas que a livrasse deste opróbrio. Sucedeu, pois, ao 3º dia, quando acabava sua oração, que, bendizendo ao Senhor, disse: Bendito seja o teu nome, ó Deus, dos nossos pais, e que depois de te irares, farás misericórdia no tempo da aflição, não perdoa os pecados aos que te invocam. Para ti, Senhor, volto à minha face, para ti dirijo os meus olhos. Peço-te, Senhor, que me livres do laço desse impropério e que tu ao menos me tires de cima da terra. Tu sabes, Senhor, que eu nunca desejei marido, que conservei a minha alma pura de toda concupiscência. Nunca me comuniquei com os que folgavam, nem tive comércio com os que se conduziam com leviandade. Eu, porém, consenti a receber marido no teu temor, e não no prazer meu. Eu ou fui indigna deles, ou talvez não foram dignos de mim, porque tu, acaso, tens reservado para outro marido. Porque não está no poder dos homens o teu conselho. Mas todo o que te rende cultos tem de certo que a sua vida, se for provada, será coroada, e se for atribuada, será livre, se for castigada, poderá obter a tua misericórdia. Porque tu não te deleitas com os nossos males, porque depois da tormenta dás a bonança, e depois das lágrimas, suspiros, infundes a alegria. Seja o teu nome, ó Deus de Israel, bendito pelos séculos. Intervenção providencial. Naquele tempo, foram ouvidas as orações de ambos diante da glória do sumo Deus. E Rafael, santo anjo do Senhor, foi enviado para curar a eles ambos, cujas orações tinham sido ao mesmo tempo expostas na presença do Senhor. Conselhos do pai ao filho Tobias, capítulo 4. Julgando, pois, Tobias que seria ouvida a oração que ele tinha feito
feito de poder morrer, chamou a si seu filho Tobias e lhe disse: Ouvi, meu filho, as palavras da minha boca, e imprime-as no teu coração como fundamento. Depois que Deus tiver recebido a minha alma, sepulta meu corpo, e honra tua mãe por todos os dias da sua vida, porque te deves lembrar quantos e quão grandes perigos padeceu por amor de ti, trazendo-o no seu ventre. E quando ela também tiver acabado o tempo da sua vida, a sepultará ao pé de mim. Tenha a Deus em teu espírito todos os dias da sua vida, e guarde-te de consentir jamais em pecado e violar preceitos do Senhor nosso Deus. Faz esmola dos teus bens, e não voltes a tua cara a nenhum pobre, porque dessa sorte sucederá que também não se aparte de ti a face do Senhor, de maneira que puderes ser criativo. Se tiveres muito, dá muito. Se tiveres pouco, procura dar boamente esse pouco, porque assim entesouras uma grande recompensa para o dia da necessidade, porque a esmola livra de todo o pecado e da morte e não deixará cair a alma nas trevas. A esmola servirá de uma grande confiança diante do sumo Deus para todos os que a fazem. Persevera-te, meu filho, de toda a impureza, e fora de tua mulher, nunca consintas em conhecer o crime. Nunca permitas que a soberba domine os teus pensamentos ou as tuas palavras, porque nela teve o princípio de toda a perdição. A todo homem que tiver feito algum trabalho, paga-lhe logo o salário, e nunca fique em teu poder a paga do mercenário. Acautela-te, não faças nunca outro o que tu levarias o mal que te fizesse. Come o teu pão com os pobres e com os que têm fome. Veste dos teus vestidos os que estão nus. Põe o teu pão e o teu vinho sobre a sepultura do justo, e não comas nem bebas com os pecadores. Pede sempre conselho ao sábio. Bendize a Deus de todo o tempo. Pede-lhe que dirija os teus caminhos e que todos os teus intentos se firmem nele. Também advirto, filho meu, que quando tu ainda eras crianças, dei eu 10 talentos de prata ao gabelo, estando em Ragés, na cidade dos Medos, que eu tenho em meu poder e seu escrito. Por isso busco o modo de o achar e o cobrar dele a sobredita quantia de prata, de que lhe entregasses o seu escrito. Não temas, meu filho, em verdade nós vivemos pobres, mas nós teremos muitos bens, se tememos a Deus e nos desviarmos de todo o pecado e obrarmos o bem. Preparativos para a viagem, capítulo 6. Então, respondeu Tobias a seu pai e disse: Meu pai, tudo o que mandaste eu farei, mas não sei que modo eu poderei cobrar este dinheiro, porque ele me conhece a mim, nem eu conheço a ele. Que sinal lhe darei eu? E ainda sei o caminho por onde vai a tal terra. Então seu pai lhe respondeu e disse: Eu tenho em meu poder a obrigação de seu punho, ao qual, quando tu lhe mostrares, logo te pagará. Mas agora vai em busca de algum homem que seja fiel e vá contigo, pagando-se-lhe no seu trabalho, para que tu cobres o dinheiro enquanto eu ainda estou vivo. E tendo Tobias saído e achado um gentil mancebo que estava cingido como prestes a caminhar, então, não sabendo se era um anjo de Deus, o saudou e disse: De onde és tu, galhardo mancebo? Ele respondeu: Sou um dos filhos de Israel. Tobias lhe disse: Tu sabes o caminho que leva à terra dos medos? O anjo lhe respondeu: Sei, e tenho andado muitas vezes a estes caminhos, tendo estado em casa de Gabelo, nosso irmão, que mora em Ragés, na cidade dos Medos, que está situada sobre a monte Ecbatana. Tobias lhe disse: Suplico que esperes por mim, até que eu avise meu pai disto mesmo. Então Tobias, tendo entrado, reveriu ao seu pai tudo isso. Do que admirado, o pai lhe rogou que entrasse em sua casa. Tendo entrado, saudou a Tobias e disse: A alegria seja sempre contigo. E disse Tobias: Que alegria poderei eu ter, eu que sempre estou em trevas e que não vejo a luz do céu? O mancebo disse: Tem bom ânimo, perto está o tempo em que Deus te cure. Disse-lhe, pois, Tobias: Acaso poderás tu levar meu filho à casa de Gabelo em Ragé, a cidade dos Medos? E quando tu voltares, eu te pagarei teu trabalho. E o anjo lhe disse: Eu o levarei e tu reconduzirei. Tobias lhe respondeu: Peço que me digas que minha família, ou que minha tribo, ou de que tribo és tu? O anjo Rafael lhe disse: Procura saber da família do mercenário, ou mesmo mercenário que vá com teu filho, mas para que eu não tenha que pôr em cuidados, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. Tobias respondeu: Tu és do ilustre Prosápia, mas peço-te que não te enganes por eu desejar conhecer a tua geração. E o anjo disse: Eu levarei o teu filho com saúde e reconduzirei com saúde.
E respondendo, Tobias disse: Faze boa jornada, e Deus seja convosco no vosso caminho, e o anjo vai em vossa companhia. Partida. Então, preparando tudo que se havia de levar na jornada, despediu-se Tobias do seu pai, de sua mãe, e partiram ambos de companhia. Tanto que partiram, começou sua mãe a chorar e a dizer: Tu nos tiraste o bordão da nossa velhice e o apartaste de nós. Oxalá que nunca tivesse havido esse dinheiro pelo qual tu o mandaste. Bastávamos a nossa pobreza para contarmos com riqueza e vermos o nosso filho. E disse Tobias: Não chore, nosso filho chegará salvo e voltará salvo para a nossa companhia. Tu o verás com os teus olhos, porque eu creio que o bom anjo de Deus acompanha e que ele regula tudo que diz respeito, do modo que tornará cheio de alegria para a nossa companhia. A esta palavra cessou a mãe de chorar e calou-se. Ordem do anjo Rafael a Tobias filho. Capítulo 6. Partiu, pois, Tobi um cão e o seguiu e ficou na primeira pousada ao pé do tigre. Saiu a lavar os seus pés e eis que saiu da água um peixe monstruoso para o tragar. À sua vista, foi espavorido Tobias e clamou em alta voz, dizendo: Senhor, ele lança-se a mim. E disse o anjo: Pega-lhes pelas guelras e puxa para ti. Tendo assim feito, e puxou para a terra, e o peixe começou a palpitar a seus pés. Então disse-lhe o anjo: Tira as entranhas a esse peixe e toma para ti o coração e o fel, e o fígado, porque serão necessárias essas coisas para remédios outros. Coração, fel e o fígado do peixe. O que feito, assou Tobias parte da sua carne e a levaram consigo para o caminho. Salgaram o mais que lhe bastasse até chegarem a Ragé, a cidade dos medos. E então perguntou a Tobias ao anjo e disse-lhe: Irmão Azarias, suplico-te que me digas que remédios servirão essas coisas que tu mandaste guardar do peixe? E o anjo respondendo lhe disse: Se tu puseres um pedacinho do seu coração sobre as brasas acesas, o seu fumo afugenta toda a casta de demônios, tanto do homem como da mulher, de sorte que não tornam mais a chegar neles. E o fel é bom para untar os olhos, que têm algumas névoas e sararão. E disse-lhe Tobias: Onde queres que nós nos pousemos? Respondendo o anjo disse: Aqui há um homem chamado Raguel, e teu parente da tua tribo, e este tem uma filha por nome Sara. E fora ela, não tem mais nenhum filho ou filha. Todos os seus bens te pertencem, importa que tu a recebas como mulher. Pede-a, pois, a seu pai, e ele dará em casamento. Então Tobias lhe respondeu e disse: Eu sei que ela fora já casada com 7 maridos e que morreram, e também soube que um demônio os matara. Temo, pois não me suceda também o mesmo. E como sou filho único dos meus pais, temo conduzir a sua velhice com tristeza até a sepultura. Então o anjo Rafael lhe disse: Ouve-me, e eu te mostrarei quais são aqueles Ouve-me, e eu te mostrarei quais são aqueles sobre quem o demônio tem poder. Estes são, pois, os que se casam de maneira que lançam a Deus fora de si e do seu espírito e se entregam tanto a seu deleite como o cavalo e o macho que não tem entendimento. Então tem o demônio poder sobre eles. Mas tu, quando a tiveres recebido, tendo entrado na câmara, viverás com ela em continência por 3 dias, e não cuidarás noutra coisa em que não fazeres orações com ela. E nessa mesma noite, queimando o fígado do peixe, se afugentará o demônio. E na segunda noite serás associado aos santos patriarcas. E na terceira noite conseguirás a bênção, para que de vós nasçam filhos robustos. Passada a terceira noite, receberás essa donzela em temor do Senhor, levado mais o desejo de teres filhos do que por sua sensualidade, a fim de conseguires os filhos as bênçãos reservadas à descendência de Abraão. Em casa de Raguel. Capítulo 7. Entraram, pois, em casa de Raguel, e Raguel recebeu com alegria. Pondo Raguel os olhos em Tobias, disse para Ana, sua mulher: Como este moço é parecido com meu primo? E proferido isso, disse: De onde sois vós, nossos irmãos mancebos? Eles responderam: Somos da tribo de Neftali, dos cativos de Nínive. E disse Raguel: Vós conheceis meu irmão Tobias? Responderam eles: Conhecemos. E como dissesse muito bem deles, o anjo disse a Raguel: Tobias, por quem perguntas, é o pai deste moço. Raguel se lançou contra ele e o beijou com lágrimas, chorando sobre seu pescoço. Ainda disse: Abençoado sejas meu filho, porque és filho de um homem de bem virtuosíssimo. E Ana, sua mulher, e Sara, sua filha, derramaram lágrimas. Depois que falaram, mandou Raguel matar um carneiro e preparar um banquete. Quando ele os rogava
eles rogavam que se pusessem à mesa, disse Tobias: Eu não comerei nem beberei aqui hoje, a menos que não me despache a minha petição e prometas dar-me Sara, sua filha. Ouvido isso, Raguel se assustou, sabendo o que tinha acontecido aos 7 maridos que se tinham chegado a ela. Começou a temer que não sucedesse também o mesmo a este. E como vacilasse e não desse resposta alguma à petição que lhe fazia, o anjo lhe disse: Não temas dar a tua filha a este moço, porque este é o temente a Deus e lhe é devida sua filha para esposa. Por isso, nem o outro a pode ter. Então Raguel respondeu: Não duvido que Deus aceitasse em sua presença minhas orações e as minhas lágrimas, e creio que por isso ele permitiu que vós viesseis a mim, para que essa filha se desposasse com um da sua parentela segundo a lei de Moisés. Assim, não duvides que eu não te haja de dar. E pegando na mão direita da sua filha, pôs a mão direita de Tobias, dizendo: O Deus de Abraão e o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, seja convosco. Ele mesmo vos ajunte e cumpra a sua bênção em vós. Tomando o papel, fizeram a escritura do casamento. E depois fizeram um banquete, perdizendo a Deus. Raguel, que chamou a sua mulher, e ordenou-lhe que preparasse outro aposento. E introduziu Ana no tal aposento a Sara, sua filha, e se pôs a chorar. E ela lhe disse: Tem bom ânimo, minha filha, o Senhor do céu te enche de alegria pelos dissabores que tem padecido. Tobias, filho, e Sara, sua mulher. Capítulo 8. E depois de terem ceado, introduziram o moço onde ela estava. Tobias, lembrando-se do que tinha feito, de que lhe tinha dito ao anjo, tirou em sua bolsa um pedacinho de fígado de peixe e pô-lo sobre os carvões acesos. Então o anjo Rafael pegou o demônio e ligou no deserto do alto do Egito. Então enxortou Tobias a donzela e disse: Sara, levanta-te, façamos uma oração a Deus hoje, amanhã e a outro dia. Porque essas 3 noites nos unimos a Deus, e depois da terceira noite viveremos no nosso matrimônio, porque nós somos filhos de santos e não devemos juntar-nos com quem fazem gentios que não conhecem a Deus. E levantando-se juntamente, oravam ambos juntos com instância que lhe fosse conservar-se a saúde. E Tobias disse: Senhor Deus de nossos pais, bendigam vós o céu e a terra, e o mar e as fontes, e os rios, e a todas as criaturas que neles se encerram. Tu fizeste Adão do limo da terra, que lhe deste para socorro a Eva. E agora, Senhor, tu sabes que não é para satisfazer o meu apetite que eu tomo a minha irmã por mulher, mas só por amor dos filhos pelos quais o teu nome seja bendito pelo século dos séculos. Sara disse: Compadece-te de nós, Senhor, compadece-te de nós e vivamos juntos até a velhice em perfeita saúde. Vãos temores de Raguel. E sucedeu que ao cantar do galo, mandou Raguel que fossem chamados os seus maridos, e se foram com ele abrir a sepultura. Porque dizia: Não suceda talvez este o mesmo que tiveram preparado a cova. Voltaram a Raguel e sua mulher e disse-lhe: Manda uma das tuas criadas a ver se ele morreu para sepultar antes que amanheça. E ela mandou uma das suas criadas. Esta, tendo entrado na câmara, os achou são e salvos, dormindo ambos juntamente. Voltando, deu esta boa nova. Então, tanto Raguel quanto sua mulher louvaram ao Senhor e disseram: Nós te bendizemos, Senhor Deus de Israel, por não haver sucedido o que cuidávamos, porque usaste conosco de tua misericórdia e lançaste para longe de nós o mínimo que nos perseguia, e tiveste compaixão dos 2 filhos únicos. Faze, Senhor, que eles te bendigam mais e mais, e te ofereçam o sacrifício do louvor a ti devido pela sua saúde, a fim de que todas as nações conheçam que só tu és o Deus em toda a terra. E logo mandou Raguel e os seus criados para que enchessem a cova que tinham feito antes que fosse dia. E disse a tua mulher que dispusesse um banquete e preparasse todos os provimentos necessários a quem havia de fazer jornada. E fez matar 2 vacas gordas, 4 carneiros, e que se aparelhasse o banquete de todos os seus vizinhos para todos os seus amigos. E escondurou Raquel a Tobias para que ficasse com ele 2 semanas. De tudo que possuía Raquel na metade de Tobias, declarou por um escrito que outra metade que restava passaria a Tobias depois da sua morte. O anjo vai a Gabelo. Então Tobias chamou para si o anjo, que ele queria ser homem, e lhe disse: Irmão Azarias, peço que te escutes as minhas palavras. Quando eu me entregasse a ti por teu escravo, não poderia corresponder dignamente aos teus cuidados. Peço-te, contudo, que tomes para ti bestas e servos, e que vás buscar em Gabela e Ragés, a cidade de Média, e lhes entregue o seu escrito, e recebas dele o dinheiro, e o rogues que venha a minha boda. Porque tu sabes que meu pai conta os dias, e que se eu tardar um dia mais, se consistirá a sua alma. Tu vês também de que modo Raguel me desconjurou, e eu não posso desprezar suas fortes instâncias. Então Rafael, tomando 4 criados tão fortes instâncias, então Rafael, tomando 4 criados
de Raguel e 2 camelos, foi-se à cidade de Ragués na cidade média, e achando Gabelo, lhe entregou o seu escrito e recebeu dele todo o dinheiro. Contou-lhe tudo o que tinha sucedido a Tobias, filho de Tobias, e o fez vir consigo à boda. Tendo Gabelo encontrado em casa de Raguel, encontrou Tobias à mesa. E levantando-se, beijaram mutuamente. O Gabelo chorou e louvou a Deus e disse: O Deus de Israel te abençoe, porque és filho de um homem virtuosíssimo e justo. Temente a Deus e esmoler. Abranja também a bênção a tua mulher e vossos pais. Vejais os vossos filhos e aos filhos dos vossos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. E a tua descendência seja bendita do Israel, do Deus de Israel, que reina por séculos dos séculos. Tendo todos respondido, também puseram a sua mesa, e também com o temor do Senhor celebravam um banquete da boda. Separaram-se Raguel e Tobias filho. Quando, porém, o moço Tobias demorava por causa da sua boda, estava seu pai Tobias em cuidados, dizendo: Quem sabe por que tarda meu filho, e por que se tem lá detido? Essa é a capítulo 10. Quem sabe que importar de seu filho por quem lá está detido, acaso morreria Gabelo e não haja ninguém que lhe restitua o dinheiro? Começou ele, pois, a entristecer em extremo, e Ana sua mulher com ele. Ambos juntos se puseram a chorar, porque seu filho não voltara para eles no dia assinalado. Mas a sua mãe derramava lágrimas inconsoláveis e dizia: Ai, ai de mim, meu filho, para que te mandamos nós tão longe? Ti que era a luz dos nossos olhos, o bordão da nossa velhice, a consolação da nossa vida e a esperança da nossa posteridade? Nós que em ti tínhamos juntas todas as coisas que não deveríamos alongar-te da nossa companhia. Tobias lhe dizia: Cala-te, não te turbes, o nosso filho passa com saúde, aquele homem com o qual enviamos é muito fiel. Mas ela não se podia consolar de modo algum, mas saindo todos os dias fora, andava olhando para todas as partes e corria por todos os caminhos, por onde esperava que o filho poderia tornar, para vir ao longe, se lhe fosse possível. Mas, porém, Raguel dizia ao seu genro: Fica-te aqui, eu te mandarei a Tobias teu pai, o mensageiro, com novas da tua saúde. Tobias lhe respondeu: Eu sei que meu pai e minha mãe contam os dias e que seu espírito está no contínuo tormento. Tendo Raguel feito ainda muitas instâncias a Tobias e não querendo deste modo algum condescender com ele entregou sua filha Sara e metade de tudo que possuía em servos, em servas, em rebanhos, camelos, vacas e em grande quantidade de dinheiro. E o deixou ir de sua companhia, são e alegre, dizendo: O santo anjo do Senhor seja vosso caminho e vos conduza sem perigo algum, e que acheis tudo bem na casa de vossos pais e que vossos olhos vejam vossos filhos antes que eu morra. Tomando os pais para sua filha, a beijaram e a deixaram ir, advertindo-a que honrasse os seus sogros e que deixassem ir, advertindo-a que honrasse seus sogros, que amasse seu marido e que regesse a sua família, que governasse a sua casa, que ela mesma se comportasse irrepreensível. Tobias moço e Rafael chegam a Nínive. Capítulo 11. Voltando, chegaram num 10º dia a Carã, que está no meio do caminho indo para Nínive. E disse o anjo: Irmão Tobias, tu sabes que o estado em que deixaste o teu pai. Só um minuto, está me incomodando. Agora que tem que espremer. Ai. E disse o anjo: Irmão Tobias, tu sabes o estado em que deixaste teu pai. Se assim te parece bem, nós vamos adiante, e os teus domésticos sigam-nos devagar com a tua mulher e os teus gados. Tendo, pois, concordado em que fossem, disse Rafael a Tobias: Traze comigo o fel do peixe, porque será necessário. Tomou, portanto, Tobias o fel e foram seu caminho. Ana, porém, todos os dias ia se assentar ao pé da estrada, no alto do monte, onde ela podia descobrir ao longe. E quando ao mesmo lugar espreitava sua vinha e viu ao longe, logo reconheceu seu filho que vinha. Correu ao dar a nova ao seu marido, dizendo: Eis aí vem teu filho. E ao mesmo tempo disse Rafael a Tobias: Tanto que tiveres entrado em tua casa, adora logo ao Senhor teu Deus. E dando-lhes graça, chega-te a teu pai e dá-te um beijo. Imediatamente unta-lhe os teus olhos com este fel de peixe que trazes contigo, porque está certo que logo seus olhos se abrirão e que seu pai verá a luz do céu e se alegrará com a sua vista. E então o cão que os tinha seguido pelo caminho correu adiante, como que trazendo a nova, mostrava seu contentamento, festejando a sua cauda.
festejando com a sua cauda. E levantando-se assim, cego seu pai começou tropeçando com os pés a correr e dando a mão a um criado, foi encontrar seu filho. Acolhendo-o, beijou a sua mulher e ambos e começaram a chorar de gosto. Depois que adoraram a Deus, lhe deram graças, assentaram-se. O velho Tobias recupera a vista. Então, Tobias, tomando o fel do peixe, untou os olhos de seu pai. Susteve o fel nos olhos de quase meia hora e começou a despegar os olhos de uma bela, com a película de um ovo. Tobias, pegando nela, tirou dos seus olhos no mesmo ponto e recobrou a vista. Glorificaram a Deus, a saber dele, ele, sua mulher e todos os que o reconheciam. E dizias Tobias, eu te bendigo, Senhor Deus de Israel, porque me teres castigado e por me teres curado. E eis aqui agora estou vendo a Tobias, meu filho. Passados 7 dias, chegou também Sara, a mulher de seu filho, e toda a sua família com saúde, os rebanhos e os camelos, e grande soma de dinheiro de sua mulher. Também aquele dinheiro que tinha cobrado ao gabelo. Tobias contou aos seus pais todos os benefícios que Deus lhe tinha feito por meio desse homem que o conduzira. Vieram aqui Ornabat, primo de Tobias, regozijar com Tobias e congratular-se com ele por todos os bens que Deus tinha feito ao seu favor. E banqueteando-se por 7 dias, todos alegravam-se com grandes regozijos. Manifestação do anjo Rafael. Então chamou Tobias a seu filho e disse: que poderemos nós dar a este homem, santo homem que veio contigo? Tobias respondendo disse a seu pai: meu pai, galardão, que lhe daremos nós? Ou que coisa poderá haver proporcionada aos seus benefícios? Ele me levou e me trouxe salvo. Ele recebeu do gabelo dinheiro, ele me fez ter mulher. E ele expeliu o demônio e ele encheu de alegria seus pais. Ele me livrou a mim mesmo por ser tragado do peixe, e a ti fez ver a luz do céu, e por ele nós fomos cheios de todos os bens. Que poderemos nós dar que iguale tais benefícios? Mas rogo-te, meu pai, que peças que eu digne ao menos aceitar para si a metade de tudo que trouxemos. E chamando-o, a saber, o pai e o filho trouxeram à parte. Começaram a rogar que quisesse de boa mente receber metade de tudo que tinham trazido. Então lhes falou o anjo assim em segredo: bendizei ao Deus do céu e dai-lhe glória diante de todos os viventes por ter usado convosco a sua misericórdia, porque é bom conversar escondido o segredo do rei, conservar escondido o segredo do rei, mas é coisa de honra manifestar e publicar as obras de Deus. É boa a oração da acompanhada de jejum e da esmola, mais do que juntar tesouros de ouro, porque a esmola livra da morte, é ela que apaga os pecados e faz achar a misericórdia e a vida eterna. Mas os que cometem pecado e iniquidade são inimigos das suas almas. Eu, pois, vos descubro a verdade, não os ocultarei o que está em segredo. Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os teus mortos e deixavas o teu jantar, ocultavas os mortos em tua casa de dia e os enterrava de noite, presentei eu em suas orações ao Senhor. Porque tu eras aceito a Deus e por isso foi necessário que a tentação te provasse. Agora me enviou o Senhor a curar-te e a te livrar do demônio, Sara, tua mulher e teu filho. Porque eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos diante do Senhor. E ao ouvir essas palavras se turbaram e espavoridos caíram o rosto em terra. E o anjo lhe disse: a paz seja convosco, não temais, porque quando eu estava convosco eu estava por vontade de Deus. Bendizei-o, cantai louvores. A vós parecia-vos que eu comia e bebia convosco, mas eu sustento-me de um manjar invisível e de uma bebida que não pode ser vista dos homens. É pois tempo que eu volte para aquele que me enviou. Vós, porém, bendizei a Deus e contai todas as suas maravilhas. E tendo dito essas palavras, desapareceu de diante deles, e eles não puderam ver mais. E então, tendo-se prostrado sobre o rosto por 3 horas, bendisseram a Deus. E erguendo-se, contaram todas as suas maravilhas. Conclusão, Cântico de Tobias, capítulo 13. E o velho Tobias, abrindo a sua boca, abençoou ao Senhor e disse: Tu és o Senhor e és grande na eternidade, o teu reino é por todos os séculos. Porque tu castigas e tu salvas, tu levas à sepultura e tu ressuscitas. Ninguém há que escape da tua mão. Dai graças ao Senhor, filhos de Israel, e louvai-o diante das nações. Porque ele viu, vos espalhou por entre os povos que não o conhecem, para que vós publiqueis as suas maravilhas e para que lhes façais saber que não há outro Deus todo-poderoso senão ele. Ele nos castigou por causa das nossas iniquidades. Ele mesmo nos salvará por causa da sua misericórdia. Considerai, pois, o que ele obrou conosco, e bendizei o temor em temor e tremor. Exaltai ao Rei dos séculos pelas vossas obras. Considerai, pois, que ele obrou conosco, e bendizei-o em temor e tremor, e exaltai ao Rei aos séculos pelas vossas obras.
Eu, porém, confessarei na terra o meu cativeiro, porque manifestou a sua majestade sobre uma nação pecadora. Convertei-vos, pecadores, e obrai a justiça diante de Deus, crendo que ele obrará conosco a sua misericórdia. Eu também e a minha alma nos regozijaremos nele. Bendizei ao Senhor todos vós os seus escolhidos. Festejai os dias de alegria e rendei-lhe de louvores. Jerusalém, cidade de Deus, o Senhor castigou por causa das obras das tuas mãos. Dai graças ao Senhor pelos teus bens e bendize ao Deus dos séculos. Parta que restabelece em ti o seu tabernáculo e para que chame a ti todos os cativos, para que te alegres por todos os séculos dos séculos. Tu brilharás em uma refulgente luz, todas as extremidades da terra o adorarão. As nações virão de ti desde os países mais remotos e trazendo-te dádivas adorarão em ti o Senhor e terão a tua terra por santuário, porque me invocarão um grande nome no meio de ti. Malditos serão os que te desprezam e serão condenados todos os que blasfemarem contra ti. Serão benditos os que se edificarem. Tu, porém, alegrar-te-ás nos teus filhos, porque serão abençoados a todos e se reunirão ao Senhor. Bem-aventurados todos os que te amam e os que te alegram na tua paz. Ó alma minha, bendize ao Senhor, porque livrou a sua cidade de Jerusalém de todos os seus males. Ele é o Senhor nosso Deus. Ditoso serei ainda se restar ainda alguma da minha desobediência para ver o esplendor de Jerusalém. As portas de Jerusalém se edificarão de safiras e de esmeraldas, de pedras preciosas e todo o circuito dos seus muros. Todas as suas praças serão calçadas de pedras brancas e belas, e em todos os seus bairros se cantará aleluia. Bendito o Senhor, que a exaltou, e o seu reino seja nela pelos séculos dos séculos. Amém. E acabaram-se as palavras de Tobias. Capítulo 14. Últimos anos de Tobias. Tobias, depois que recobrou a vista, viveu 42 anos e viu os filhos de seus netos. Tendo completado 102 anos, foi sepultado honorificamente em Nínive, porque tendo 56 anos, perdeu a vista de seus olhos e recobrou tendo 60. O restante da sua vida passou em alegria, com grande aproveitamento no temor de Deus, que se foi em paz. E à hora da sua morte chamou a presença de Tobias, seu filho, a 7 moços filhos deste, seus netos, e lhe disse: a ruína de Nínive está próxima, porque não falha a palavra do Senhor. Os nossos irmãos que foram dispersos fora da terra de Israel tornarão para ela. E todo o seu país deserto será povoado outra vez, e a casa de Deus que nela foi queimada se reedificará de novo. Para ela tornarão todos os que temem a Deus, e os gentios deixarão nela. E nela alegrarão todos os reis da terra, adorando o rei de Israel. Ouvi, pois, seus filhos ao vosso pai. Servi ao Senhor em verdade e trabalhai por fazerdes o que for do seu agrado. Recomendai aos vossos filhos que façam obras de justiça e esmolas, e se lembrem de Deus, que o bendigam em todo tempo em verdade e com as suas forças. Ouvi-me, pois, agora, meus filhos, e não fiquei aqui. Mas tanto que vós tiverdes sepultados a vossa mãe, junto a mim, em um mesmo sepulcro, desde logo dirigi vossos passos para sairdes daqui. Porque eu vejo que a sua iniquidade há de dar cabo dela. E sucedeu que Tobias, depois da morte de sua mãe, saiu de Nínive com sua mulher e seus filhos e filhos de seus filhos, e voltou para a casa de seus sogros, e os achou ainda com saúde numa ditosa velhice. Tomou cuidado deles e mesmo lhe fechou os olhos. Ele se apossou de toda a herança da casa de Ragel, e viu até a 5ª geração os filhos dos seus filhos, e tendo vivido até 99 anos no temor do Senhor, o sepultaram em alegria. E toda a sua parentela e sua geração perseverou na boa vida e num santo procedimento de que foram aceitos tanto a Deus como aos homens e a todos os habitantes do país. Por hoje é só.